Boa noite a todos. Então, agora oficialmente, né, nós vamos dar início, então, agora ao nosso segundo curso dos blocos do projeto Histórias de Ensinamento e Sabedoria. Então, agora nós estamos indo para a China, né, com o Caminhar com Eficiência, Histórias de Sabedoria e Ensinamento da China Antiga, né. Sejam bem-vindos todos. Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço virtual do NUR, o Núcleo de Pesquisas em Filosofia Islâmica, Judaica e Oriental da Unifesp, né, composto por diversos pesquisadores dessas diversas áreas, e que agora a gente está, então, expandindo para projetos de extensão. Antes, nós só ficávamos internamente na universidade, com orientação de trabalhos acadêmicos, e agora, então, nós estamos expandindo, agora nos nossos 10 anos de existência, né, já estamos fazendo 10 anos, já estamos grandinhos, né, então agora estamos expandindo, então, para projetos de extensão como esse, das histórias de ensinamento e sabedoria. Então, muito obrigada a todos, passo a palavra para o professor Luiz Fernando Fontes Teixeira, que é o nosso professor desse bloco. Caminhar com Eficiência, o título desse minicurso, parte de uma proposta que eu considero bastante pertinente para pensar alguns dos nossos problemas de filosofia contemporânea, alguns dos nossos problemas sociais e políticos. A minha ideia ela é fundamentada a partir de uma hipótese na qual eu começo a suspeitar que nós temos boas soluções a encontrar em tradições de pensamento que não são aquelas que a gente está acostumado a estudar nas faculdades de filosofia, tradições de pensamento como da China Antiga, tradições de pensamento como do Japão, e como vocês devem estar acompanhando, também do judaísmo, do islamismo, da filosofia árabe. E por que eu estou levantando essa bola a partir da China? Porque existem algumas questões que eu percebo que existe uma inclinação muito forte a buscar na história da filosofia europeia soluções para questões com as quais nós estamos nos debatendo há bastante tempo já. Tá? Alguém comentou alguma coisa antes de começarmos na questão das fake news. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir um documentário que está bastante em evidência sobre o dilema das redes sociais, e essa era uma das questões que era pontuada. No fundo, qual é a verdade dos fatos? Nós estamos há bastante tempo preocupados com essa questão da verdade. A questão da verdade sob certo ponto de vista, acredito que não são muitos que vão discordar disso, é o problema fundamental das filosofias do tronco helênico, do tronco grego, né? Diferenciar a verdade do que é mera aparência. Não sei se isso resolve muita coisa, quando a gente vê o que se tornou o ambiente como as redes sociais. Então, talvez seja o caso da gente procurar uma tradição filosófica de pensamento onde o problema fundamental não seja exatamente o problema da verdade. É aí que a gente começa a se aproximar da China. Eu pensei esse curso numa estrutura de 4 encontros, tá? Esse nosso primeiro encontro, ele é dedicado a levantar questões. Nós vamos fazer um breve voo sobre as filosofias chinesas tradicionais, clássicas da antiguidade chinesa, ou do que se chama antiguidade chinesa, tá? Levantar algumas questões que são importantes para nós. No próximo encontro, a minha ideia é trazer alguns conceitos centrais do daoísmo, né? Todo o curso vai ser com enfoque no daoísmo, e aí depois, nos 2 encontros seguintes, trazer um pouquinho do conteúdo de 2 obras muito importantes do daoísmo, o Dao De Jing e o Zhuangzi. Então, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, vamos lá.
Esse primeiro encontro eu intitulei de 100 escolas de pensamento, breve histórico das filosofias chinesas. A gente vai fazer o seguinte percurso hoje, tá? O primeiro ponto que a gente vai entender aqui é a questão do isolamento geográfico da China, tá? Depois a questão da história da China antiga e depois a questão das escolas filosóficas clássicas. Por que que eu organizei dessa forma? Porque se a gente quer se aproximar das filosofias chinesas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir algumas das nossas referências tradicionais. É aí que a coisa começa a ficar interessante. A começar por duas das nossas referências mais tradicionais, que são os conceitos de espaço e de tempo. Começando pela ideia de espaço, a gente tem que ter em mente que as filosofias chinesas clássicas, elas têm uma peculiaridade em relação às outras tradições de pensamento, como, por exemplo, a tradição indiana de pensamento, a tradição árabe, islâmica, judaica de pensamento, as filosofias gregas. Qual é essa peculiaridade? Elas se desenvolveram exclusivamente arraigadas na cultura chinesa. Elas não tiveram influências, ou grandes influências, ou influências relevantes de culturas estrangeiras na sua maneira de pensar. Por que que isso aconteceu? Porque se vocês pararem para pensar no mapa da China, o que acontece aqui? A China ela tem um isolamento geográfico natural, uma questão topográfica e complicada. A gente tem um território onde a oeste tem o Mar Amarelo, dali eles não passavam, ok? Um pouquinho mais para cima, ali onde a gente tem a fronteira com a Coreia, tem as montanhas Changbai, que impedem o acesso para lá. Entre a China e a Mongólia, que está aqui acima, tem o deserto de Gobi. Um pouquinho mais para o lado, você tem um outro deserto ainda. Você tem o deserto de Taklamakan. Abaixo, ali na fronteira com o subcontinente indiano, você tem os Himalaias, que também não facilitam a passagem, né? E aí você tem um grande rio, que é o rio Yangtze, cortando para baixo, e em cima você ainda tem o Rio Amarelo. Então percebam que é um território complicado, é um território que permaneceu muito tempo isolado, pelo menos até o estabelecimento da Rota da Seda, isso a gente já século II a.C., mas até então a China vivia isolada, né? Então esse é um primeiro ponto que é importante da gente considerar. Eu me pergunto até que ponto nós aqui também não enfrentamos um certo isolamento. Eu não sei o que vocês acham disso, mas é curioso pensar que um país do tamanho do Brasil, de certa forma, vive isolado dos países vizinhos, né, por dificuldades que não são geográficas, certamente, que são culturais, que são linguísticas, né? É curioso pensar que os brasileiros são muito pouco latino-americanos perto das outras comunidades hispanohablantes da América Latina, mas ao mesmo tempo nós temos muitas características em comum. Mas enfim, isso é uma reflexão que a gente pode discutir mais para frente. A outra questão é a questão do tempo, tá? E a questão do tempo é a seguinte: a gente está acostumado a pensar a nossa história a partir de um modelo de periodização, né? Isso significa o quê? Significa que nós pensamos a história de forma linear, dividida em períodos, né? Períodos antigo, medieval e moderno. Esse é um modelo de história que foi estabelecido por volta do século XV, no contexto do humanismo renascentista. A gente falou brevemente sobre isso, acho, na reunião dos 10 anos do NUR, uma questão que foi colocada por Leonardo Bruni na história do povo florentino. Ele identifica a queda do imperador Rômulo Augusto como a passagem da antiguidade para a Idade Média. Depois ele identifica o fim da soberania do Sacro Império Romano sobre a Itália, especificamente como o fim da Idade Média, o começo da modernidade. Esse modelo ele vai ser replicado depois por Flávio Biondo e mais para frente por Christoph Keller, ou Kellarus, que vai escrever a história universal do ponto de vista da antiguidade, da Idade Média e da modernidade. E aí a coisa se estabelece, se populariza, e até hoje a gente pensa dessa forma, né?
E é claro, depois a gente acrescenta uma ideia de contemporaneidade e outras ideias como pós-modernidade, algumas ideias bastante fora aí da caixa, como uma modernidade líquida, como um monte de coisas que tentam aí encontrar o que seria esse período no qual a gente está atravessando. Mas os chineses não pensam dessa maneira, eles não seguem esse método de periodização que a gente tem por aqui. Tá? Eles pensam de uma outra forma, eles pensam em ciclos dinásticos, em chinês, Chao Dai Chen Huang. Eu coloquei uma imagem aqui, mas ela ficou muito pequena, é de uma HQ chamada Foundations of Chinese Civilization. É muito interessante, porque é bem básica, mas é curiosa, porque é uma maneira de apresentar o conteúdo um pouco diferente. O que são os ciclos dinásticos? Tá? Eles se configuram da seguinte maneira. Em um determinado momento, um líder consegue unificar o território chinês, ou parte do território chinês, e funda uma dinastia. O que acontece? Com a unificação do território, e essa nova dinastia, o país prospera. O país prosperando, ficando mais rico, a população aumenta. Com o aumento da população, começa a faltar recurso. Com a falta de recurso, surge desigualdade social, corrupção, entre outros probleminhas mais. Isso se agrava na medida em que ocorrem desastres naturais, invasões nômades ou estrangeiras, já a partir do século II, antes de Cristo. Isso se agrava, enfim, por uma série de outras questões, e a população se rebela. A população se rebela e a população entra em guerra contra o Estado, contra a dinastia. Qual é o resultado? A população morre e diminui, e as coisas ficam mais fáceis. O antigo líder é deposto, surge um novo líder, rebelde. Esse novo líder unifica o território chinês, funda uma dinastia. Então percebam, a passagem por dinastias, como no Japão, por eras, a gente pensa em eras porque é a nossa referência, né? A ideia de eras, de idade antiga, de idade média, é uma referência nossa. Mas a gente está falando de uma questão aqui que depende do início, de percorrer todo um círculo, de encerrar esse círculo e começar um novo ciclo. E aí que as coisas ficam interessantes, porque isso não depende necessariamente de um período de tempo ou de grandes eventos que mudam o curso da história para lá ou para cá. Tá? Para vocês terem uma noção, por exemplo, existem dinastias, como a dinastia Zhou, por exemplo, que durou 790 anos. Existem dinastias como a dinastia Qin, durou 15 anos, 12, 15 anos, mais ou menos. Tá? Então, não depende tanto de um período de tempo linear na nossa perspectiva, mas do encerramento desse ciclo. E é interessante, porque já começa a nos trazer algum material de reflexão. Se vocês tentarem colocar, por exemplo, a história do Brasil, vamos trazer o problema para nós aqui, sob a perspectiva dos ciclos dinásticos, o que acontece? Em um determinado momento, um líder, no caso um líder estrangeiro, unificou o país. Vamos assumir que, perto do que estava antes, o país prosperou e a população aumentou. Com isso veio a falta de recursos, a desigualdade social e a corrupção. Ponto, acabou. E aí a gente ficou, daí a gente não saiu muito. É como se a gente estivesse ainda na primeira dinastia da história do nosso país. Eu não sei se vocês conseguem mensurar o fato de que a gente não tem a população se rebelando para destituir um líder e para restaurar a ordem social. No máximo, algumas pequenas manifestações, um líder cai, mas a desigualdade social e a corrupção se mantém. Ou seja, a gente continua no mesmo ciclo.
uma possibilidade de pensar, talvez, a história do nosso país, que costuma também ser dividida de uma forma, conforme uma periodização de eras, de períodos, né? Uma era imperial, uma era colonial, mas isso já começa a trazer coisas interessantes para nós. O que a gente chama de China antiga, então, já que esse conceito de antigo é nosso, é uma referência nossa que a gente está usando para facilitar um pouco a nossa compreensão. As 3 primeiras dinastias, que são quais? A dinastia Xia, a dinastia Shang e a dinastia Zhi. A dinastia Zhi é o período no qual vão surgir as filosofias clássicas. A dinastia Xia, ela começa ali cerca de 2070 e vai até cerca de 1600 a.C. Tá? Não existem registros desse período, então é uma espécie de uma dinastia lendária. Tá? Em seguida, na dinastia Shang, 1600 a 1046 a.C., surge a escrita, né? Por volta do 13º século. Aí a gente já tem registros. Tá? E a dinastia Zhi, que vai aí de 1046 a 256 a.C., ela é bem complicada. E aí vocês vão entender que não tem muita linearidade na coisa. Por quê? Porque ela se divide em 2 grandes períodos. O primeiro grande período é conhecido como a dinastia de ocidental, que vai até 771, e depois a de oriental, que vai até 256. Ocidental e oriental, porque a capital muda de um lugar para o outro. O que acontece é que você tem aí o rei Wu de Zhi, que vai depor o líder da dinastia Shang. Ele vai estabelecer uma nova dinastia, trazer 3 pilares de sustentação social, né, que vão ser muito fortes, e por isso que essa dinastia durou tanto tempo, tá? Que são os feudos coloniais. Então você tem a formação de pequenos feudos que vão, com seus determinados líderes, invadindo territórios, conquistando territórios. Eles cobram tributos dos territórios que eles conquistam, e parte desses tributos é convertido para o grande Estado unificado, né? Você vai ter as leis dos clãs, uma passagem hereditária, aristocrata, de pai para filho, da liderança de um clã, de um feudo. E você vai ter uma especial atenção para os rituais, para os ritos e para a música, que são uma forma de contar a história e de intensificar uma apologia ao poder dinástico, né? É mais ou menos nesse período também que aparece uma coisa que a gente chama de Tianming, o mandato do céu. E isso é uma ideia que confunde um pouco as pessoas que se aproximam das filosofias chinesas, porque quando a gente fala em céu, conforme aquilo que a gente aprendeu derivado da filosofia e da cultura e das religiões europeias, a gente está pensando em uma coisa celestial, divina, mas aqui é uma questão, é um sinônimo de povo, tá? Então, o mandato do céu era uma maneira de argumentar que o líder daquela dinastia, ele tinha recebido a autorização do céu ou do povo para liderar aquele povo, tá? Isso mais para frente vai causar algumas complicações, porque não tem, a princípio, nenhuma questão divina aí, tá? É uma questão social mesmo. E à medida em que esse conceito de Tian, de céu, vai aparecendo, as pessoas vão se confundindo um pouco e achando que tem uma referência a uma teologia ou coisa do tipo, mas não, né? Bom, e aí, enfim, essa dinastia oriental, ela também se divide em outros 2 períodos, que é o que eles chamam de período da primavera e do outono, que vai de 770 a 403, e o período dos estados combatentes, que vai de 403 a 221. E aí percebam a confusão que fica a coisa, porque a dinastia vai até 256, mas parte dela vai até 221, então fica uma série de pequenas regiões, pequenos estados da China combatendo entre si, e aquilo só vai se encerrar depois com a dinastia Qin,
que vai ser o início de um período que a gente já não mais chama de antiguidade, que a gente chama de China imperial, e que foi algumas vezes identificado como a Idade Média chinesa. Bom, dito isso, o que acontece? Esse período dos estados combatentes, ele era um período bastante caótico, bastante conturbado, né? E aí começam a aparecer as primeiras grandes escolas filosóficas. Fala-se em 100 escolas de pensamento. É claro que não são 100, mas é claro que pode ser que tenham sido 100 mesmo. Tá? 100 escolas de pensamento. O período das 100 escolas de pensamento. Né? É o período no qual florescem as filosofias clássicas chinesas. Existem várias listas sobre quais foram essas escolas. Por exemplo, os registros do Grande Escriba é uma das primeiras e mais importantes obras da história da China. O Qi Ji, do Sima Qian, vai trazer na sua lista o confucionismo, o legalismo, o daoísmo, o moísmo, o naturalismo. Só. Mais para frente, no Hanxi, vai aparecer, além dessas escolas, também o logicismo, a escola de diplomacia, agriculturismo, o sincretismo, a escola das palestras menores, e depois você vai ter ainda uma série de escolas não listadas, cujos registros vão aparecendo aqui e ali, como o yanguismo, como o militarismo, por exemplo. Enfim, esse florescimento intelectual ele vai ocorrer entre o século VI a.C. até mais ou menos o século III a.C. Nesse período, as escolas de pensamento começam a aparecer. Né? Eu vou me ocupar aqui muito brevemente de apenas 3 dessas escolas, tá? Do confucionismo, do daoísmo e do moísmo, para que a gente tenha algumas referências, mas aí, é claro, vocês podem depois pesquisar um pouquinho melhor as que interessarem, e na medida em que a gente for avançando no curso, eu vou postar para vocês materiais no Google Classroom, e vocês vão ter acesso aí, eu vou ver se eu organizo para vocês uma bibliografia comentada. Uma bibliografia comentada para que vocês, enfim, tenham acesso a obras que podem ajudar sobre determinados assuntos nos mais variados idiomas que a gente conseguir encontrar mais acessíveis. Sim. Bom, começar pelo que eu vinha falando antes. Qual é o problema fundamental das filosofias chinesas? É a diferença entre Qi e Luan, ordem e desordem. Não é o problema da verdade. A verdade não importa tanto. O que importa é como diferenciar uma coisa da outra e como privilegiar a ordem. É claro. Mas então é uma filosofia essencialmente política? De certa forma, sim. Mas é claro que essa ideia de política ela vai se expandir para muito além daquilo, das fronteiras do que a gente costuma chamar de filosofia política. Porque ela vai tratar de problemas éticos, de problemas morais, de problemas psicológicos, de problemas, de certa forma, de crenças, religiosos e coisas do tipo. Mas, a princípio, a preocupação da filosofia chinesa é essa. A distinção entre o que é verdade e o que é aparente não importa tanto, porque isso não garante muita coisa. E eu acho que não é muito difícil para nós perceber hoje de que, de fato, isso não garante nada. Então, a gente começou, antes de começar a gravar, conversando sobre os ataques que professores vêm sofrendo durante as suas conferências, de pessoas invadindo as conferências e atacando quem está assistindo, quem está participando, quem está falando. Um grupo de pessoas que é, talvez, vamos colocar, manipulado por uma série de fake news. A Classroom vai ser aberta ainda não foi. Você pode, muito bem, pegar todos os seus dados disponíveis, todos os fatos verificados, levar para essas pessoas e falar, olha, aqui, os fatos são esses e esses e esses. Honestamente, vocês acham que vai adiantar alguma coisa?
conhecendo o que vocês conhecem de pessoas que tendem a se aproximar de uma perspectiva mais radical. Vamos pegar uma questão nossa aqui, uma questão como a pandemia. Né? Você tem aí, enfim, já uma quantidade razoável de estudos mostrando que o uso de máscaras ele ajuda, sim, a prevenir a disseminação do coronavírus. Estudos e mais estudos e mais estudos e mais estudos. E aí vão ter as pessoas que vocês vão encontrar, não só nas redes sociais, mas se vocês se propuserem a sair nas ruas, se vocês considerarem que é seguro, que vocês têm condições de fazer isso, vocês vão encontrar pessoas sem máscara. E vocês vão encontrar algumas pessoas em posições de poder e de liderança dizendo: máscara é uma bobagem, ficar em casa é uma bobagem. E aí você pega todos os estudos e fala: olha, está aqui a contagem das micropartículas, do aerosol e de tudo mais. Vocês acham que vai adiantar? Vocês acham que essas pessoas vão virar e falar: vocês têm razão, ó, me deixei iludir. Tem quem fale que na China houve uma laicização, uma separação entre mito e filosofia. Confúcio é lido por alguns nessa ótica. Procede? Acho difícil até para a Grécia. Só ler os pré-socráticos. Então, Tiago, se eu pulei alguma pergunta que vocês fizeram, vocês refaçam, tá? Porque é um pouco difícil para mim acompanhar as perguntas do chat, mas a ideia é essa mesmo, que vocês façam perguntas no meio da nossa conversa. O mito não cumpre uma função tão fundamental. Você vai ter, por exemplo, uma história mítica, como a história da origem do povo chinês em Fuxi e Noa, que são dois irmãos, um irmão e uma irmã, que habitavam na montanha lendária de Kunlun. Quem já assistiu, qual é o nome daquela série do lutador de Kung Fu da Marvel? Vocês lembram? Eu não lembro, mas é da mesma pegada da Jessica Jones, do Luke Cage. Ele é um lutador de Kung Fu super rico. Né? Ele vai para Kunlun, ele vai para o mundo imaginário, o mundo mítico. Né? E esses dois irmãos, em um determinado momento, descem da montanha de Kunlun. Né? E, enfim, decidem povoar a Terra, se casam, e começam a fazer outros seres humanos da argila. Tem várias versões dessa história, contadas de forma diferente. Algumas dessas versões dizem que tudo começou não com esses dois, mas com a mãe deles. Existem versões que mostram que no princípio era Nuwa, existem versões que no princípio era Fuxi. Então, algumas versões mostravam que começava com a mulher. Tudo começava com a mulher. E aí depois essas versões foram curiosamente apagadas da história e virou uma coisa de, bom, enfim, o homem decidiu descer e se casar com uma mulher e coisas do tipo. Mas existem fortes indícios de que a China, antes de tudo, era uma sociedade matriarcal. Depois, a despeito do fato de ter se tornado uma sociedade profundamente patriarcal. A distinção entre mito e filosofia, ela não importa tanto nesse sentido, porque o que acontece? Esses mitos, eles cumprem uma função metafórica, uma função instrutiva, uma função de entretenimento, mas não cumprem uma função conceitual muito forte na maneira de pensar. Porque, no fundo, se você parar para pensar no que é o problema da filosofia grega e na função que os mitos cumprem na filosofia grega, não está muito diferente aí do que é um desvelamento, uma verdade, uma aparência. As coisas têm uma certa continuidade e os problemas continuam dialogando uns com os outros. Então tem sempre um diálogo, se não dos pré-socráticos, certamente de Platão, com toda a mitologia grega, com Homero, com Hesíodo e o caramba 4. Tá? Mas para os chineses isso não é uma grande questão. Porque mesmo nesse mito fundador, Fuxi e Nuwa são seres humanos, não são deuses, não são entidades divinas como os deuses do Olimpo.
E aí, o que mais? Para ser sincero, eu não tenho uma posição a respeito disso. Eu sou muito simpático do Jean-Pierre Vernant e dos estudos que ele faz a respeito dessa questão do mito e da filosofia, mas eu não acho que pensar em termos de uma distinção seja lá uma coisa muito relevante, porque, escuta, como se a filosofia fosse a glória do pensamento humano que conseguiu se desprender da ingenuidade e começar a pensar de forma séria. Escuta, não sei, eu não consigo ver essa hierarquia. Mas, enfim. E aí alguém perguntou alguma coisa teria qual escola possa ter dado o primeiro passo para tentar resolver esse problema. Qual escola... bom, é aí que a gente está chegando, a gente está entrando nessa questão. Então, o que acontece? Para começo de conversa, a gente tem aqui o confucionismo. Vamos começar pelo confucionismo, que é a tradição mais conhecida, mais clássica, e uma das mais comentadas. Em chinês, Hongjiao, que é literalmente o ensino ou a doutrina de Kong. Quem é Kong? É Confúcio. Também conhecida como Ruísmo, Rujiao, o ensino do Ru. Esse Ru tem um significado, ele é bem polissêmico, ele tem vários significados diferentes, mas educação, erudição, domesticação, entre outros. Tá? Confúcio, nós temos registros que dão mais segurança de que, de fato, ele viveu. É Punho de Ferro, isso mesmo, muito obrigado, Neto. É Punho de Ferro o nome do seriado. Os gregos beberam na fonte chinesa, tipo o mito de Deucalião e Pirra? Não, até esse momento não, acredito que não. Mas não sei, poderemos pesquisar. Existem indícios, tá, de que os chineses tiveram contato com egípcios, com persas, muito antes da Rota da Seda, mas são registros assim que não são muito seguros e que também não cumpriram um papel muito determinante para o desenvolvimento das filosofias chinesas. Então, Confúcio, existem fortes indícios de que ele de fato existiu, e datas firmadas que teria nascido em 551, morrido em 479 a.C. Tá? Seu nome era Kongqi, conhecido como Kongzi. Esse Zi é o título de mestre ou de professor que vai se repetir ao longo de vários filósofos chineses, literalmente mestre Kong. Vocês... imagino eu que já tenham notado que, para quem não sabe, no chinês, como em boa parte das línguas do Extremo Oriente, o sobrenome vem antes. Então, Qi era o nome dele, pessoal, e Kong era o sobrenome. Então, Mestre Kong. Algumas pessoas ainda se referiam a ele como aquele Mestre Kong, Confúcio, aí sim, Confúcio, que é a nossa ocidentalização do nome dele. Os ensinos, existem muitas controvérsias sobre a vida de Confúcio, tá? E diversas teorias diferentes. Tem gente que atribui a ele uma espécie de uma aura divina, diz que ele era um sujeito extremamente iluminado. Existem pessoas que dizem que ele era de origem nobre. O que se concorda atualmente, a maioria dos especialistas, é que, na verdade, ele é uma pessoa simples, é uma pessoa que vinha de origem simples e que se encontrou diante de um desalento total com a situação na qual ele percebia que a China tinha se enfiado rumo os caminhos desse período dos estados combatentes, no qual as coisas estavam desandando, e ele começa a pensar em propostas de como melhorar essa história. Dizem que ele era professor no estado de Lu, que é o estado onde ele nasceu, que ele fez uma série de discípulos, e que ele percebeu em um determinado momento de que só ensinar as pessoas quais são os melhores caminhos não adianta. Que se ele queria mudar alguma coisa, ele tinha que participar da vida política. E aí ele consegue um pequeno cargo e vê que não é fácil. Quando ele chega lá, ele vê que ensinar é uma coisa, falar é outra, ele percebe que ele não consegue ter influência sobre o Estado, ele percebe que ele não consegue mudar as coisas,
E aí ele volta para a sociedade, já desiste, passa um tempo viajando, ensinando as pessoas, e dizem que morre um ilustre desconhecido, né? E que toda obra que se levanta enquanto confucionismo é, no fundo, obra dos seus discípulos, porque foram eles que, em primeiro lugar, reuniram o ensino de Confúcio num compêndio de escritos que a gente conhece pelo nome de Analetos, ou os ditos selecionados, ou as sentenças selecionadas, ou coisa do tipo. Não conheço o filme, Luma, não posso opinar para o governo chinês atual. Calma, a gente já vai chegar lá, peraí. Bom, enfim, e aí o que acontece? Enfim, esses discípulos dele começam a ficar influentes, começam a se enfiar no Estado, nos poderes, nos escritórios, no governo, nos ministérios, e a coisa começa a se proliferar. São eles que reúnem esse ensinamento que ele transmite, e que hoje a gente conhece como obra de Confúcio. Então vamos lá. Para o governo chinês atual, o pensamento de Confúcio é contestador e por isso evitado. Contesta a hierarquia. O que acontece? Confúcio contestou várias coisas da época dele. Uma delas, por exemplo, essa questão da hereditariedade da liderança, né, que de fato se encerra na dinastia de... e muita gente atribui o encerramento desse feudalismo hereditário ao ensino de Confúcio. O governo chinês atual é um mistério, Marcos, porque a gente não sabe até que ponto existem fortes influências confucionistas, fortes influências maoístas e algumas manifestações daoístas aqui e ali. Mas esse é um ponto que você pergunta, que é muito legal, porque quando a gente pensa em China atual, a gente pensa, bom, é um país socialista. Não tenho tanta certeza. É um país, é uma ditadura. Mais ou menos. As coisas são muito complicadas, porque assim como para nós é difícil entender a tradição de pensamento chinesa, porque eles têm outros parâmetros de espaço, de tempo, de problemas fundamentais, eles também fazem um tipo de socialismo que é muito diferente daquilo que a gente entende para o socialismo. Eles têm uma ditadura muito esquisita, né? Tem um monte de manifestações ultra-violentas e, ao mesmo tempo, tem aí, pós-revolução cultural, 500 milhões de chineses tirados da pobreza. Então fica uma coisa nublada para nós, mas aí já é um primeiro passo legal da gente aproveitar, que é, bom, então quando falarem a China é um país socialista, será? Não sei, não tenho tanta certeza. Aí me parece talvez mais um país confucionista, ou talvez um pouco maoísta atualmente. Tá? Então já começa a desconstruir alguns dos nossos modelos, das nossas referências. Existe todo um discurso de os chineses querem dominar o mundo. Não, os chineses não querem dominar o mundo. Não existe o menor interesse dos chineses em dominarem o mundo. Eles estão comprando tudo? Claro que eles estão comprando tudo. Para quê? Para que as pessoas não invadam mais eles, que foi o que eles passaram durante muito tempo. Tá? Então, de certa forma, eles conquistaram, sim, um poder por meio do mercado, eles conquistaram, sim, um poder aquisitivo muito grande, do qual eles tiram o maior sarro, porque é uma coisa absurda o nível de grana que se vê em lugares onde eles ostentam esse dinheiro, e parece que eles não levam nada a sério. O que eu vou tentar argumentar ao longo do curso é que, de fato, eles não levam. Ou pelo menos os mais espertos não levam tão a sério. Tá? O Oriente visto pelo Ocidente, tudo que não é ocidental é colocado como exótico e relegado à categoria de bárbaros. Alexandro, não só no Oriente, aqui mesmo a gente tem o hábito de colocar como bárbaros todo mundo que é diferente de um certo modelinho, tá?
vamos colocar para nós uma questão assim bastante próxima. Eu não sei se vocês estão familiarizados com um filósofo franco-tunisiano, Albert Memmi, que escreveu uma obra chamada O Colonizador e o Colonizado. Ele diz que uma das estratégias de reação dos colonizados é tentar se assemelhar ao colonizador, ficar mais parecido com o colonizador. Tá? Disso surge uma inclinação muito forte a tentar se parecer com o modelo que o colonizador tem. Vocês já ouviram falar do discurso de embranquecimento da raça? Teve um vice-presidente que falou isso. Além disso, quantas vezes vocês já não ouviram referências de nos Estados Unidos que é bom, porque lá não tem sujeira, na Europa que é legal, porque lá eles respeitam as leis de trânsito, se você pisa na faixa, eles param o carro, e depende de onde, mas você ouve esses discursos por todo lado. Por quê? Porque é um culto ao colonizador. E o problema não é tanto esse culto ao colonizador. O problema é que o colonizador não resolve o nosso problema. Se de fato o modelo europeu fosse resolver o nosso problema, já teria resolvido, porque a gente está tentando adotar esse sistema há muito tempo. Eu acho muito engraçado quem tem essa esperança gigantesca em uma política econômica liberal, em uma política social de modelo francês do final do 19, em um monte de coisas que a gente vê que não funciona aqui, que a gente tem uma disposição cultural totalmente diferente. Se fosse para funcionar, já tinha funcionado. Então talvez seja a hora da gente começar a procurar outras referências, outros parâmetros. Na Áustria-Viena, de fato, os caras, claro, param, de fato. O problema não é esse, o problema, Adriana, é que a gente não vai parar. A gente não vai parar nem se o sinal estiver vermelho. E a questão é que esse método de organização, tá, ele não é muito efetivo por aqui. Não é que ele está errado. Não é que o certo é ser bagunçado mesmo. Não é que a Alemanha está completamente equivocada, ou a Áustria está completamente equivocada. Não é nada disso. Que bom que funciona para eles. Para nós, eu não sei se vocês perceberam, mas não tem funcionado. Tá? A gente não conseguiu sair muito disso. E o Lucian falou, Confúcio falava sobre a participação do indivíduo na política de forma semelhante que Platão pensava em a república, no sentido de o preço da sua não participação na política ser governado por alguém inferior. Esse paralelo pode ser válido, ou o contexto político da China era muito diferente do que Platão vivia na Grécia. Era muito diferente, é possível fazer essa relação. Porque aí, quando a gente vai entrar no aspecto mais conceitual, que eu vou só passar por cima, não vou me aprofundar nisso, você vai ter essa ideia de que o confucionismo ele visa um ensino, um shui, no qual o objetivo é o caminho. Percebam que o conceito já começa a aparecer aqui, tal, do cavalheiro, que é Zhangzi, é uma tradução estúpida, mas era a única que me ocorreu, e que algumas pessoas usam. O Giorgio Cimedino, que é o tradutor dos Analectos para o português, que também é diplomata na China, ele traduziu por homem nobre. Eu gostei da ideia do nobre, a ideia do homem nem tanto, mas é uma espécie de uma pessoa elevada, tá? E que vai ter essas características, esses conceitos centrais que estão listados para vocês, o conceito de Ren, o conceito de Yi, o conceito de Li, o conceito de Ji e o conceito de Xin. Perdoe a minha pronúncia, mas eu não sei se alguém aqui fala chinês, mas a gente está falando de uma língua que tem 4 tons mais um tom neutro. Para nós não é fácil pronunciar isso, e para mim, então, eu preciso de uma fonoaudióloga para conseguir falar chinês, assim, é uma coisa dificílima, postas algumas limitações, mas
O que acontece? Educado, por exemplo, é uma opção de tradução. A ideia de, sim, de uma pessoa que é superior. Mas perceba uma coisa, Luciana, não é que existe uma pretensão de uma elevação de toda a sociedade a um grau de instrução na qual se cultive todas essas coisas. Não, tá? Aí a ordem ela é mantida porque existem pessoas que dão ordens e existem pessoas que recebem ordens. Então, nesse sentido, as filosofias chinesas, elas, em geral, são bastante elitistas, né? Por isso que o modo de transmissão, e no próximo encontro a gente vai falar um pouco sobre isso, o modo de transmissão não é o mais didático do mundo, né? As pessoas não falam para que seja entendido, os filósofos não falam para que a coisa fique clara mesmo, é uma coisa elitizada. Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia foram colônias inglesas, mas colônias diferentes, objetivos coloniais, com certeza, mas não apaga o fato histórico de terem sido, e por alguma razão, chegaram a um certo nível de desenvolvimento que talvez possa até ser ultrapassado ao dos colonizadores, de fato. Além disso, os povos orientais também buscavam se impor uns aos outros. Sim, o Império Mongol é um bom exemplo, assim como o Japão na Segunda Guerra Mundial, que também foi invadido pela China, que também brigaram entre si e tudo mais. O que acontece é que, sim, são modelos coloniais bem diferentes, né? Porque você tem, na América Latina, os espanhóis chegando e para não se dar o trabalho de escravizar as pessoas, matando todo mundo e tirando o que eles precisavam. No Brasil, havia um problema sério de mão de obra, então eles tiveram que empregar mão de obra africana, né, porque ninguém estava disposto a vir para cá trabalhar, para sair de Portugal para vir para cá. Então eles começam um processo extrativista a partir do emprego de mão de obra escrava, enquanto nos Estados Unidos você tem uma população de Quakers, Schweckenfelders, huguenotes, que vão sair da Europa porque eram perseguidos, porque sofriam, porque tinham uma vida terrível, e quando chegam nos Estados Unidos, eles chegam para construir um lugar melhor, para construir aquilo que eles não tinham. Então é uma proposta muito diferente da nossa. Então é claro que tem impactos muito diferentes, né? O problema da colonização é toda uma área de estudo diferente, né? Mas, de novo, eu insisto, Jadson, não se trata de melhor e pior, tá? Se trata de modelos que funcionam ou não funcionam. Tá? Não existe muito isso de lá é melhor, aqui é pior, ali é melhor, aqui do outro lado é pior. A gente não vai entrar nesse mérito de discussão, porque a nossa ideia é justamente desconstruir essa nossa referência, tá? Do que é melhor e do que é pior. É claro que vão ter pessoas que vão gostar mais de morar em Viena. Tem pessoas que vão achar Viena uma chatice, uma coisa extremamente tediosa, e que vão preferir morar na Tailândia. E tá tudo bem. A questão que eu estou tentando pontuar aqui é sobretudo o fato de que a gente tem um modelo do que é melhor e do que funciona que eu não sei se vai ajudar a gente. Por isso que eu vou enfatizar o curso em cima do daoísmo, porque a ideia já não é mais encontrar o modelo ideal, é encontrar o modelo que funciona. É isso que a gente vai tentar fazer. Mas enfim, senão a gente não avança aqui. O moísmo... moísmo é um nome, é uma filosofia não tão popular quanto o confucionismo ou quanto o daoísmo, mas foi extremamente influente na China, tá? E foi influente num período bastante conturbado, século V, século IV a.C., tá? A escola de Mo Jia, que é a escola do mestre Mo. Aí, de novo, o Ji aparecendo, Mo Ji, tá? Cujo nome era Mo Ji, na verdade. Ele teria vivido ou entre 468 e 376, ou entre 479 e 381. A gente não tem muitas informações sobre isso. Aquela obra histórica que eu falei para vocês, do Sima Qian, que é os registros do grande escriba, ela dedica pouquíssimos caracteres, pouquíssimos kanji para descrever a vida do Mozi. O que a gente sabe é que
Ele era um sujeito que provavelmente era natural do estado de Lu, que estudou sobre a instituição dos confucionistas, ele foi aluno dos confucionistas, que ele depois se tornou um ferrenho opositor do confucionismo, que algumas pessoas questionam que Mo não era, na verdade, o sobrenome dele, mas que era uma designação para pessoas que tinham sido punidas por seus crimes com ferro em brasa. Então, assim, o sujeito já era meio controverso, meio criminoso. A gente não sabe muito bem quem foi esse tal de Mo, e por Mozi a gente se refere tanto ao autor quanto à obra. Isso vai acontecer também com bastante frequência. Então, o Zhuangzi, que a gente vai estudar mais para frente, se refere tanto a um suposto autor quanto à obra que ficou para nós. Existe obra sobre o moísmo traduzido para o português? Não. O que existe nada, quase. Tem alguns comentários sobre o moísmo num livro do André Bueno. Tem uma tese de livre docência que eu achei uma vez. Para o inglês, sim, para o inglês tem. Eu vou postar para vocês depois uma lista de referências bibliográficas. Tem uma tese de livre docência que foi defendida na USP há muito tempo atrás sobre Mozi. Eu não me lembro o nome, depois também vou passar para vocês. E tem bastante material em inglês, claro. Mas, enfim, continuando, esse Mozi é um dos autores muito interessantes, porque ele traça algumas questões bastante peculiares para resolver problemas. Então, o básico do pensamento moísta é apresentado por meio de 10 teses centrais. Não é que a obra tenha 10 teses sistematizadas, não é que ele tenha pensado assim, mas foi assim que as coisas se organizaram. De novo, transmissão oral, discípulos escrevendo, isso vai mudando, vai passando de lá para cá. O Mozi é geralmente dividido em um primeiro grande cânone que foi escrito supostamente pelos discípulos diretos, aí um cânone posterior, um segundo cânone que foi escrito por discípulos tardios. É um autor curioso, porque eu não sei se tem alguém aqui da lógica, mas foi o primeiro registro de uma linguagem de primeira ordem, de formalização lógica, no cânone moísta posterior. Você tem questões sobre ótica, você tem questões sobre ética, sobre moral e sobre uma série de outros pontos. Mas existe, inclusive, um questionamento. Tem muita gente que diz que apresentar o moísmo nessas 10 teses é uma heresia, se você ler a obra com cuidado. Como eu não sou nenhum especialista em moísmo, o que eu faço é apresentar essas 10 teses e avisar para vocês que tem outras leituras. É o máximo que eu posso fazer, tá? Vou postar sim. E aí o que acontece? Essas 10 teses, elas podem ser apresentadas em grupos de 2 pares conceituais para resolver determinados problemas. Eu extraí algumas passagens do Mozi, só para vocês terem uma noção, claro, porcamente traduzidas de lá para cá e cotejando com diversas outras línguas, e ficou uma bagunça, mas acho que dá para ter uma ideia. Então, esses 2 primeiros conceitos, exaltação dos meritosos e confirmação dos aptos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, se você encontra, isso citando da obra dele, né, se o Estado está em desordem, ensine a exaltação dos meritosos, Shangxiang, e a confirmação dos aptos, Shangtong. Desordem, de novo, é o primeiro problema que ele enfrenta. O que ele está querendo dizer? Que se as coisas estão difíceis, se você está passando por um período no qual as coisas não estão ordenadas, como é que você faz para começar a ordenar as coisas? Você precisa pegar as pessoas que são capazes de fazerem as coisas, colocar essas pessoas nos lugares certos e exaltar elas no sentido de fazer com que elas sejam retribuídas pelo trabalho que elas têm a oferecer. Em termos práticos, eu não sei quantos de vocês acreditam que os professores são
pessoas que merecem um grande reconhecimento e que são muito importantes para o desenvolvimento de um país. Por exemplo, pode ter gente aqui que acha que não, que o professor tem que morrer mesmo, mas, a princípio, vamos assumir, então, a hipótese de que os professores são pessoas que, de fato, podem mudar as coisas no país por meio do ensino. Então, está na hora de começar a pagar bem eles. Está na hora de aumentar o salário. Porque do jeito que está, não vai adiantar. Né? Ele continua dizendo, se o Estado está devotado à agressão e à intimidação, ensine o cuidado imparcial. Janhai. E a condenação à agressão militar, Gong. Cuidado imparcial é um conceito extremamente controverso. Ele vai no sentido oposto do Ren, do Confúcio, que é um cuidado com o outro, com o próximo. E o Mozi vai falar, não, cuidado com todo mundo, cuidado não importa com quem. Né? Esse cuidado é no sentido do caring, né? do importar. Tem gente que traduz isso como amor universal. Eu acho uma tradução meio esdrúxula, mas é legal. Amor universal, o cuidado imparcial. Cuidado imparcial me parece um pouquinho mais neutro, por isso que eu coloquei. E a condenação à agressão militar. É curioso que, sobre a vida de Mozi, o Sima Qian escreve que, do pouco que se sabe dele, sabe-se que ele era bom em economia dos gastos, coisa que eu não sou, por isso que eu fui estudar Mozi, e em estratégias de defesa militar. E ele tem, é claro, uma postura muito antimilitarista. Né? E aí ele continua. Se o Estado está empobrecido, ensine a moderação nos gastos e a moderação nos funerais. Nos funerais, porque desde a dinastia de a questão ritualística era muito importante e gastava-se muito com todos os ritos. Ele está falando, gente, não é para gastar tanto assim. O professor tem que ser reconhecido não só pelo Estado, mas pela sociedade também. Sim, claro, de fato, mas aí que está, né? A sociedade só vai reconhecer se quem mostra as coisas para a sociedade reconhecer primeiro. Né? É isso que eles estão dizendo. Escuta, primeiro a gente precisa ter alguém ali competente para resolver o problema. Né? E aí, enfim, encerrando isso, se o Estado está entregue à devassidão e à falta de decoro, ensine o reconhecimento da vontade do céu. Vontade do céu, no caso, a vontade do povo, tá? E o reconhecimento dos fantasmas, Mingui, no fundo, dos espíritos antepassados, da tradição, dos valores e coisas do tipo. Aí a coisa vai começando a ficar moralista, hein? Aí a coisa vai começando a ficar um pouco complicada. Né? A trajetória de Confúcio, muitas guerras, Confúcio conquistando muitos discípulos e depois passando por momentos difíceis, muitos sofrimentos, alguns discípulos vão embora por causa da fome e do frio. Por conta das escolhas do próprio Confúcio em não se curvar à vontade de algumas pessoas importantes que estavam no poder. E tem vários ensinamentos, espero que tenha ajudado. Sim, é uma trajetória de vida bastante disputada entre os especialistas e muito curiosa. E aí, por fim, se o Estado está demasiadamente entretido com música, ensine a condenação da música e a condenação do fatalismo. Quem que falou de Platão, hein? Alguém tinha falado de Platão, da República, né? A gente tem algumas condenações muito parecidas, né? De fato, existe, aí já a coisa começa a ficar um pouco moralista também, começa a ficar um pouco complicada, mas é interessante pensar que a gente começa a verificar que para cada problema ele encontra uma solução que tem a ver com a ideia de manter a ordem. Não importa se ele gosta de música, se ele não gosta de música. Se a música está atrapalhando, a gente vai virar e falar, vamos pegar leve com a música. A razão dos problemas sociopolíticos era o egoísmo dos indivíduos. Os confucianos priorizavam seus familiares. E Mozi não. Né? Mozi, de fato, ele queria que essa ideia de familiaridade, de proximidade, fosse para o espaço, porque a coisa tinha que ser universal. Né? É isso, Luciano. Você vai encontrar algumas condenações semelhantes em Platão, condenação ao artista e coisas do tipo. Não sequência, senão a gente não termina. Chegamos ao daoísmo. O daoísmo, vamos começar com a pergunta de sempre: taoísmo ou daoísmo? Daoísmo. Tá? Você vai ter as transliterações com T no chinês, mas o T vai soar como Ka.
é o som muito próximo do D, só que com mais ar saindo. No caso do termo, é daoísmo, tá? Então, assim, vocês vão encontrar textos mais antigos escrito taoísmo, porque era a maneira pela qual se transliterava no sistema Wei-Giles. O sistema mais atual, que é mais utilizado, o Pinyin, vai traduzir como daoísmo, mas é porque em algumas línguas esse T ele não vai ter o mesmo som que tem para nós em português. Né? Ele vai ter um som mais parecido com o som que eles têm do daoísmo. Né? Então, se fosse contexto, a gente falaria taoísmo, não é exatamente essa a pronúncia, vai ser daoísmo mesmo, é um D mais seco, mais curto, sem tanto ar saindo, ou melhor, sem ar saindo. Então, Dao Jiao, os ensinamentos do Dao, eles derivam do Lao Tzu e do Zhuangzi. Lao Tzu, Dao De Jing, são, vocês vão também achar Lao Tse ou Tao Te Ching, tá? São, de novo, versões mais antigas. Atualmente, a gente já estabeleceu essa transliteração. Tá? São sinônimos. Tá? A existência de Lao Tzu, ela não é confirmada por ninguém em momento algum. Fala-se de um tal de um mestre Lao, ou de um velho mestre Lao, é velho, por exemplo, a gente fala Lao Shi, é o professor, fala-se da existência de um Lao Tzu, mas não se sabe se de fato existiu. Né? O que a gente tem? A gente tem uma transmissão oral que é coletada por vários discípulos e que se transforma nisso que se chama de escritos sobre o Dao e o D. É isso que a gente vai ter. Então, Lao Tzu e Dao Te Jing são sinônimos nesse sentido. O D tem um som de T bem curto, né? É Dao. E o outro é Ta. Não é uma pronúncia fácil de se acostumar, mas não importa tanto. Dani, se quer escrever taoísmo, não tem problema. Tá? Depende do seu público, depende de para quem que você fala. Tá? Como eu estou tentando aqui para vocês introduzir a coisa de um ponto de vista um pouco mais acadêmico, a gente vai se apegar a um pouquinho mais de rigor, pelo menos na transliteração, porque com a pronúncia a gente não vai poder contar muito, porque eu tenho as minhas limitações. Mas é claro que se você for escrever para o blog da UOL, para um público completamente leigo, e falar daoísmo sem explicar que você está falando do que as pessoas geralmente conhecem por taoísmo, ninguém vai entender porra nenhuma e não vai saber do que você está falando. Então é uma questão de público. Né? Sim, tem várias histórias lendárias sobre Lao Tzu, mas de fato não tem confirmações, né? Ok, então a gente está falando de escritos que seriam supostamente, começariam a ser compostos ali no século VI a.C., o Zhuangzi no século IV, aí mais incerto ainda. Tá? A gente não sabe se foi só uma pessoa que escreveu aquilo, se foram várias pessoas, a gente não sabe o quanto aquilo dizia respeito a uma única doutrina ou se misturou tudo. Isso é uma confusão. O que a gente faz? A gente trabalha com os textos que a gente tem, a gente trabalha com o corpo que ficou. Né? Principalmente o Zhuangzi, esse aí mesmo a gente não tem confirmação nenhuma, tanto que, de novo, o nome do autor e o nome da obra são o mesmo, Zhuangzi. Lao Tzu e Dao De Jing são ainda dois nomes, supostamente um autor e a sua obra, mas no fundo são a mesma coisa, a gente não sabe se teve autor. Tá? Então, a gente pode se referir das duas formas, tanto Lao Tzu quanto Dao De Jing. Tá? Bom, a gente não vai ter propriamente um daoísmo, mas alguns daoísmos se desenvolvendo. O primeiro deles é o daoísmo de Huang Lao, aí o Lao, de novo, o velho, né? Huang Lao é o velho amarelo, né? O velho senhor amarelo, né? Que tem um enfoque mais político, né? Que vai ler o Dao De Jing numa chave mais política. Você vai ter um daoísmo místico. Esse daoísmo místico, ele está a partir do século IV, já depois de Cristo, então ele é bem posterior. Tá? Você vai ter alguns registros do Guoxiang. Quem assistiu a fala sobre o sonho chinês
deve se lembrar que eu citei esse comentador do Zhuangzi e do Dao De Jing, que vai já não mais se preocupar tanto com a questão política e vai dizer que se trata de um ensinamento sobre o que existe de misterioso, de obscuro, Xuanxue, o ensino do mistério. Já é uma outra linha de pensamento. E você vai ter uma prática ou uma religião daoísta, que também é uma coisa, século II, III depois de Cristo, que vai ter uma espécie de uma teologização do daoísmo. O Dao vai ser pensado enquanto uma divindade, porque no daoísmo místico você não tem essa mesma teologização. Você vai ter uma passagem em que o Guoxiang fala que o Dao é aquilo de onde todas as coisas surgem. Né? É muito fácil ler isso numa chave teísta. Bom, então você está falando de Deus. Não está falando de Deus, está falando de outra coisa. Está falando de uma coisa que é totalmente obscura, misteriosa, e que é tem uma explicação bacana que eu ouvi uma vez, que é o momento no qual o Dao se manifesta. Isso era uma psicóloga americana falando que era especialista em daoísmo. É mais ou menos, eu não sei quantos de vocês aqui correm. Quando você tem uma pessoa correndo, em um determinado momento, ela já parou de sentir dor, já superou tudo, ela já nem sabe mais que ela está correndo, ela está simplesmente se movimentando e está correndo ali. E nesse momento, aquilo que se manifesta é um mistério. Porque aquilo é única e exclusivamente uma fluição do caminho. Não existe uma consciência, não existe um eu que corre, não existe uma atividade de correr, é um único movimento de manifestação. O movimento é o termo-chave aqui. É uma explicação bem interessante, a gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente. O conjunto de textos que são colocados, a obra O Dao, continuando, eles têm alguma linha específica, mas qual obra? Foi uma representação, né? Imperador Amarelo. Sim, o Imperador Amarelo também é uma figura lendária. Tá? Que obra? Eu não entendi, Cláudio. Me explica melhor. E aí você vai ter uma prática, uma religião daoísta, que é de fato, entender o Dao como uma divindade. Você vai ter uma questão de você colocar o seu corpo de uma maneira em que ele está no mesmo movimento do universo, você vai ter rituais, cultos, você vai ter quase que um daoísmo New Age nesse sentido, mas que tem muitas coisas interessantes a serem observadas também. Percebam, se vocês verem esse radical aqui, essa primeira parte aqui, tem esse símbolo que parece um raiozinho com uma linha por baixo. Sempre que esse radical aparece, ele indica um movimento. E o Dao está muito ligado a essa ideia de movimento. Né? Porque, no fundo, o conhecimento está ligado ao movimento. Tá? Conhecer significa movimentar-se para as filosofias chinesas. Não significa ver a verdade. Não significa esclarecer a questão, não significa se iluminar, significa se movimentar. Tá? Isso eu já falei isso algumas vezes, é uma questão que a gente chama de metáfora conceitual primária, né? A ideia de que nós temos algumas metáforas na nossa cultura que são responsáveis pela maneira pela qual a gente entende certas coisas. Então, para nós, a metáfora que tem a ver com o conhecimento é basicamente a metáfora da visão, a metáfora da iluminação. Por isso que a gente sempre pergunta se está claro. Está claro para vocês? Vocês entenderam isso? São sempre termos ou imagens que têm a ver com a visão. Ali não. Ali tem a ver com uma outra questão, com uma questão de movimentar-se. Tá? Então, no fundo, o que vai importar para nós aqui? Vai importar, no nosso próximo encontro, entender alguns conceitos fundamentais, como o conceito, esse conceito de mistério, conceito de feminino, que vocês vão ver que é muito importante, que não é necessariamente o oposto do masculino, como a gente entende por aqui, o conceito de Dao, o conceito de De, é claro que é geralmente traduzido por virtude, mas que também pode ser traduzido por eficiência. Eu gosto mais da tradução de eficiência,
porque no fundo é esse sentido da interpretação que mostra que o DAO, no fundo, é encontrar um caminho para que as coisas funcionem, tá? E esse é o que eu vou apresentar aqui como sendo o grande objetivo da filosofia daoísta, tá? Não só no sentido social e político, mas no que diz respeito às nossas próprias vidas, né? E a proposta é que nós, então, leiamos algumas passagens do Dao de Jing, algumas passagens do Chuang Tzu, e comecemos a pensar se é possível, a partir daí, questionar alguns problemas nossos, né? Repensar algumas questões que a gente tem se colocado. Dito isso, por gentileza, ainda que não se manifestou, ok. Sim, o conjunto de textos que são colocados na obra da origem, eles têm alguma linha específica? Cara, o que acontece é o seguinte, a história do texto, a gente vai entrar nisso no terceiro encontro, a história do texto é meio controversa, porque você vai ter algumas versões com mais ou menos capítulos, até juntar o corpo todo, vai ser meio complicado. Mas tem mais a ver como é lido do que como é compilado, tá? Então, não é que o texto final, nesse sentido, foi reunido por místicos ou por religiosos ou por... Não, isso é a maneira como é lido, tá? A gente está falando de um texto que foi escrito num chinês muito antigo, num chinês que já está bem diferente do chinês que a gente tem hoje, né? E que ainda levanta uma série de dificuldades de interpretação. Então, não é que a questão para ele está resolvida. Em um determinado momento, quando os europeus, os ocidentais, descobrem as filosofias chinesas, eles traduzem, interpretam, e as filosofias chinesas começam a ser pensadas a partir das interpretações dos ocidentais. Eles começam a se explicar a partir daquilo que foi dito pelos estrangeiros. Então, isso vira uma bagunça geral, tá? E para nós é interessante observar que não é que a gente está procurando aqui qual é o daoísmo verdadeiro, ou qual é a verdade por detrás do texto. É justamente isso que a gente não vai fazer. A gente vai fazer escuta. Não sei se os místicos estão mais certos do que os religiosos, práticos, se estão mais certos do que os políticos. Eu vou pegar aqui o que me interessa e ver se isso me ajuda em algum sentido, tá? Porque nesse mais verdadeiro, menos verdadeiro, não, cada um lê da sua maneira, tá? É claro, a gente adora montar congressos de filosofia para discutir uma frase da crítica da razão pura durante uma semana, para ver quem entendeu melhor aquela frase, tá? Tem seu esforço? Tem seu esforço, claro, tem sua validade, tem seu valor. Pode ser que resolva alguma coisa, pela minha experiência, na maioria das vezes não resolve porra nenhuma. Então, assim, o que vai resolver? Qual é o caminho que, independente de ser o caminho que a gente tem, que a gente aprendeu, a gente vai conseguir utilizar, e vai conseguir pensar, e vai conseguir reformular as nossas propostas para entender, por exemplo, que tem alguma coisa errada da gente ter parado no meio de um ciclo dinástico e nunca ter saído dele. E que talvez seja o caso de alertar as pessoas e dizer, escuta, não é que, não, o problema do país é a corrupção. Não, escuta, não é para dizer isso como se fosse uma coisa dada e tá tudo ok. Não tá tudo ok. Não tá nada legal, né? É como se fosse uma realidade simplesmente dada. A gente é assim, a gente é assim? Por que a gente é assim? De onde a gente tirou que a gente é assim? Ou será que a gente simplesmente aprendeu a contar a história de uma maneira que não tem mais o que fazer? Eu suspeito que tenham outras maneiras de contar a história. Maneiras pelas quais a gente consiga pensar de forma diferente, encontrar novas propostas e novas soluções. Eu não sei vocês. Mas é isso que eu pretendo fazer nos próximos 3 encontros. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco dessa apresentação. Muito obrigado. Eu vou parar por aqui. E a gente vai conversar mais um pouquinho, o quanto vocês acharem que tem dúvidas, tá? Mas eu vou parar de monologar aqui para a gente não perder um pouco da dinâmica. Eu gostei dessa dinâmica, de vocês irem perguntando e respondendo na medida em que eu consigo, tá?
Muito obrigado a todos, então, e vamos conversar um pouquinho mais. Muito obrigada, Luiz Fernando, nós que agradecemos. Em nenhum momento foi um monólogo, porque você foi respondendo para mais de 100 pessoas que estão aqui, realmente meus parabéns. Eu não teria essa capacidade, né? Mas abrimos, então, para as perguntas, para as questões, se alguém tiver mais questões a comentar, porque realmente, olha, meus parabéns, que eu não teria essa capacidade de ficar olhando o chat e respondendo a todos o tempo todo. Eu gosto disso, eu sinto muita falta da sala de aula por conta disso, né? Eu sinto falta da conversa, né? Isso é muito difícil no mundo online. Eu tentei fazer mais ou menos, mas acho que acabei perdendo algumas. A Mariana Coelho já pegou a coisa na veia, assim. Ela perguntou se... ela, na verdade, levantou a hipótese de que o moísmo é totalmente baseado em ideias utilitaristas, se sim, também se aplica à maior parte das demais filosofias da China antiga. A maior parte não. Baseado em ideias utilitaristas, tem uma semelhança. O moísmo, do ponto de vista das éticas contemporâneas, ele vai se enquadrar, sim, nesse modelo ético que a gente chama de consequencialismo. Então, não é um modelo deontológico no qual o valor moral tem a ver com um princípio supremo no qual você não pode nem ter a intenção de não respeitar, você tem que estar de acordo com a lei universal. O valor da moral está de acordo com as consequências das ações, né? E o utilitarismo é uma dessas manifestações da ética consequencialista, e o moísmo também. Mas no caso do moísmo, seria de um ponto de vista estatal, porque o valor moral da ação tem a ver com as consequências que isso tem para o Estado. Tá? Mas essa é uma discussão muito complicada entre eles, entre os especialistas do moísmo, porque alguns viram e falam, escuta, não tem nada de consequencialismo, alguns vão seguir por uma vertente um pouco mais religiosa, mas essa leitura é uma das discussões mais interessantes que a gente tem atualmente na disputa das éticas consequencialistas, o que se chama de consequencialismo estatal moísta, tá? Mas é exatamente isso o espírito. O que mais? Circularidade chinesa e linearidade com a nossa. Yin se transforma em Yang e vice-versa. Você vai ter uma escola dedicada só a pensar essa questão do Yin e Yang. Que é o naturalismo, que é a escola do Yin Yang. O que mais? Obrigado a vocês pela participação. Tem uma versão aqui comigo do Dao De Jing do Lao Tzu. Versões do português, vamos lá. Eu tenho duas, mas eu tenho outras em PDF que eu posso passar para vocês. Mas em português eu tenho duas. Uma delas é a da editora Unesp. Tá? É a versão autoritativa, assim dizer, aqui. É do Cinedino também, né? Sim, do Giorgio Cinedino. Excelente edição. Tá? Você vai dizer, mas tem conceitos aí que eu vou apresentar com outros nomes de formas diferentes. Tá, tudo bem, não tem problema. Aqui tem o texto chinês, tem o texto em português e tem os comentários embaixo. Então, assim, vale a pena. Não é um livro barato, mas vale a pena ter. Tem outra versão, essa é a versão do tio, né? Que é o Lao Tzu da De Jing. Essa versão, se eu não me engano, está só... não. Essa versão ela tem o chinês, ela tem transliterado para o pinyin, então vocês veem embaixo, tem a pronúncia também, e tem o português do lado. Tá? Também é uma versão. Tá? Essa é uma tradução mais poética, mais livre. Né? Mas a versão que eu gosto de utilizar é a tradução do Hans-Georg Müller para o inglês. Tá? Se eu não me engano, não tá cara. Vocês acham na Amazon a versão Kindle baratinha. O Cinedino também traduziu o Confúcio, aqui os Analetos, também pela Unesp.
Essa aqui é uma obra que é um pouco datada, mas que é uma delícia, é uma das obras mais interessantes sobre Confúcio que tem, Confúcio e o Caminho Chinês, do Creel. Essa obra, atualmente, ela custa uma fortuna no AB Books, e algum descuidado vendeu isso na estante virtual por uma pechincha. E eu comprei e passei dias meditando se eu fazia dinheiro com isso e vendia por $800, ou se eu simplesmente guardava a obra. Eu estou guardando, por enquanto, mas se a situação apertar e eu precisar de dinheiro, eu acho que eu vou vender. Mas é uma excelente introdução, tem em PDF, eu tenho em PDF também para quem se interessar. Opa, se você tem em PDF, então disponibiliza para a gente, porque eu já estava imaginando, ele não vai disponibilizar em PDF para vender por $800. Imagina. Eu disponibilizo tudo em PDF que eu tiver. Inclusive, eu vou falar para vocês que em vários momentos, sobretudo da pós-graduação, no mestrado, doutorado, eu estava completamente duro, sem grana, para nada. Eu precisava de livros, alguns eu conseguia PDF, outros eu não conseguia PDF. E tinha alguns que eu ia fazer o quê? Eu precisava dos livros e não tinha. Quando eram autores, professores vivos, o que eu fazia? Eu escrevia um e-mail na cara de pau e falava: professor, eu quero ler seu livro, eu preciso ler seu livro, eu não tenho dinheiro para comprar, você pode me mandar um PDF? Eu nunca recebi um não. Eles mandam, tá? E é legal vocês pensarem nisso. E assim, claro, depois melhorou a situação financeira, que eu fiz, falei, comprei. Não que ele vai ganhar muito dinheiro com isso, não ganha. Infelizmente, ninguém ganha dinheiro com venda de livro, ainda mais venda acadêmica. A maioria das editoras, quando dá 1% de participação nos lucros, é muito, tá? Algumas você até consegue 10%, mas tem que ser um livro pop. Agora, o ponto é, claro, merece, tem que dar valor para o trabalho de quem está produzindo, tem. Se tiver grana para pagar, paga. Se não tiver grana para pagar, a gente pirateia. Depois, quando melhorar, a gente paga. Então, vamos ser ponderado para todo mundo poder estudar, para todo mundo ter acesso, que vocês precisarem, eu dou acesso, e aí depois vocês pagam o autor, ou me pagam, uma cerveja, pelo menos, que seja, mas para que a gente consiga manter a coisa funcionando. Tá? Alguém aqui... Esse modelo, ciclos dinásticos, a noção de tempo está sempre ligada à de organização política. Caio, essa é uma das grandes críticas que se faz às filosofias chinesas, de que eles não pensaram no conceito de tempo e por isso eles não são filosofia. Tá? Porque, é claro, eu defino quais são os conceitos importantes de pensar, porque eu sou europeu e eu digo o que as coisas são. Tá? Essa é a hegemonia que rola por detrás do backstage dessas discussões. Eu não sei nem se essa questão do tempo ela vai ser extremamente importante, talvez não, depende muito de como você vai ler a coisa. Para alguns textos sim, para outros não, mas ela está ligada à ideia de ordem, sim, porque a ideia de ordem no fundo é o conceito que fundamenta toda a estrutura do pensamento chinês, né? Pelo menos conforme uma determinada leitura, podem ter outras, mas essa que eu estou apresentando vai nessa linha. Então, assim, eu depois passo para vocês as referências nas quais eu me apoio, que eu acho que são bastante coerentes nesse sentido, né? Claro que a gente pode ir além e pensar outros caminhos, mas eu opto por ir pelos caminhos da simplicidade, da coerência, que eles costumam ajudar mais. Né? Eu tenho texto em chinês, em português, sim, é legal. Alguém morava na China, a Cláudia morava na China, ficou encantada com os chineses e com a China. Aí eu te pergunto, Cláudia, você acha a China parecida com o Brasil? Eu acho que em muitos aspectos ela é bastante parecida. Né? E eles encontraram algumas soluções que a gente não encontrou ainda. E a gente está procurando essas soluções com os modelos europeus e norte-americanos. A gente parece com eles? Eu acho que não muito. Então, talvez seja o caso de procurar outros modelos. Do falecido mestre Wu Jishang, não, Alexandre, não conheço. Não conheço a tradução, para ser bem honesto com vocês, eu tenho pouco material em português. Eu tô procurando mais material em português, sobretudo para compartilhar, para quem não tem acesso a outras línguas. Tá? Inclusive produzir material em português. Então, vocês que conhecem línguas, não precisa conhecer o chinês só, tá? Para vocês que conhecem inglês, alemão, francês, espanhol, a língua que for, e tiverem acesso a bons textos, vale a pena, dependendo do interesse de vocês, é claro, produzir material.
A gente ainda é carente de material. Confucionismo não. Confucionismo tem coisa pra caramba. Principalmente na área da educação. Mas daoísmo, por exemplo, não tem muito material. Então, assim, eu estou tentando encontrar mais coisas em português, mas não tá fácil. Segundo livro, daqui a pouco chega a $1.000 com esse auxílio emergencial. Estou na fila para o PDF. O objetivo de alcance do bem-estar ao povo chinês vem sendo trabalhado pelo governo, estimulando e valorizando o lado emocional e espiritual do povo para o crescimento. Corroborado, inclusive, no 19º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês. Minha pergunta é, o professor acredita que o confucionismo está na moda e tende a ocupar, de fato, um lugar nessa sociedade e mentalidades do século XXI? Você fez uma pergunta muito difícil de responder, porque eu acho que sim, existe uma moda confucionista, não só na China, na Coreia também, muito forte, no neoconfucionismo coreano. Eu vi alguém falando dos dramas coreanos, em algum momento eu perdi, não achei mais, mas eles chamam de dorama, né? Os dramas, as novelas... Tá lá no começo, alguém falou lá no começo. Eu vou ver se eu consigo, no próximo curso sobre Japão, dar uma pincelada na Coreia, mas cara, é outra história. Mas, assim, eu acho Deixa que pro ano que vem o curso sobre a Coreia. Podemos fazer um curso só sobre Coreia. Né? Só sobre Coreia ano que vem, sobre neoconfucionismo na Coreia, é um negócio interessante isso que você está pegando. Eu era muito próximo da comunidade coreana aqui de São Paulo, eu tenho muito carinho por eles. Acho que tem uma questão confucionista, sobretudo no seguinte, isso não é uma tese minha, isso é uma tese do Paul D'Ambrosio e do Hans-Georg Müller, depois eu passo a referência para vocês, que eles leem na seguinte chave. Existe nessa questão do bem-estar, do lado emocional e espiritual, o que eles chamam de uma moral da autenticidade. O que isso significa? Isso significa que em um determinado momento, e isso é derivado do pensamento confucionista, as pessoas se convenceram de que elas precisam ser autênticas. Tá? E ser autêntico é uma coisa muito importante, porque se você não é autêntico, você não vale nada. Né? A nova proposta desse neoconfucionismo é que, ainda mais do que a autenticidade, é que você construa um perfil coerente. Eles chamam de uma ética do perfil. Perfil no sentido de rede social mesmo, tá? Colocando isso em termos práticos. Perfil para ser acadêmico, estudar nas universidades certas, ser orientado pelas pessoas certas, fazer o estágio nos lugares certos. Isso é mais importante do que a qualidade do seu trabalho. Uma pessoa que constrói a sua carreira bem bonitinho, ela tem sucesso, ela não precisa ser boa. Eu não sei se algum de vocês trabalha na iniciativa privada, mas a quantidade de pessoas que têm um caminho extremamente coerente, perfeito, ocupam cargos altos, ganham uma puta grana e são uns bostas, é enorme, porque o que importa é o perfil. Tá? Isso também tem a ver com uma espécie de um neoconfucionismo. Os detalhes disso, o Müller e o D'Ambrosio, eles discutem, tá? Eu confesso que eu não tenho habilidade técnica para discutir com eles, porque eles derivam isso muito de um sociólogo alemão, Niklas Luhmann, e a ideia de que a comunicação ela tomou uma força e um poder no qual a gente percebeu mais do que nunca de que seres humanos não comunicam, nunca comunicaram, de que a comunicação comunica. A gente simplesmente é agente passivo de um processo comunicativo. Uma ideia muito maluca, mas que, de certa forma, tem um pouco a ver com aquilo que... Eles nunca vão admitir isso, mas tem a ver com o que o Heidegger falava da questão da técnica. Né? De que a técnica, nós não dominamos a técnica. É mais fácil a técnica nos dominar. Colocar em termos práticos, vocês nunca vão ver sei lá, a Intel falar, escuta, desenvolvemos o chip Pentium 9000 para computador e aqui tá bom. Daqui a gente não passa, isso já basta para nós. Nunca vai acontecer. A técnica demanda mais e mais e mais e mais. E a comunicação também demanda mais e mais e mais e mais. Né? Então, eu acho que
esse bem-estar, esse lado emocional e espiritual, desde uma perspectiva de uma autenticidade, da pessoa que ela tem que ser coerente em todos os estágios da sua vida. Ela está na moda, ela está entrando no sistema, ela não costuma ser muito saudável, tá? Porque não dá espaço para que as pessoas simplesmente sejam inautênticas a hora que elas quiserem, o que é uma coisa muito importante para nós. A gente vai entrar muito nessa questão. Tá? Então, essas ambivalências, essas coisas que fazem assim, bom, mas por que isso está acontecendo? É ético, não é ético? É moral, é imoral? Não sei, uma hipótese, é bom, é o que funciona para eles agora. Por isso que quando me dizem, a China, esse país comunista, cara, honestamente, eu acho que eles não estão nem aí para essa discussão nossa. De socialista e comunista, e democrata e liberal e neoliberal. E eu também não sei se a gente devia estar tão preocupado com isso. Eu já nem sei mais o que significa se alguém me chama de comunista ou se alguém me chama de liberal, porque eu costumo ser chamado das duas coisas. Eu gosto de falar que eu sou anarquista, mas eu sou um anarquista utópico, idealista. O meu anarquismo só existe na minha cabeça. Eu sou romântico nesse sentido, mas eu nem sei mais o que essas palavras querem dizer. Eu queria fazer uma observação, na verdade duas, né? Uma é um self-marketing aqui, tá? Que na segunda-feira que vem vai ter uma conferência minha na Cátedra Eduardo Said, justamente sobre esse tema que o Luiz Fernando entrou agora, tá? Só que nas religiões proféticas, no Islã e no judaísmo, né? A questão de que existe uma teoria política das religiões proféticas que não tem nada a ver com a nossa, né? E que esses termos, né, ditadura, democracia, comunismo, socialismo, etc., eles são muito relativizados, porque isso tem a ver justamente com o que o Luiz Fernando estava colocando agora, que é essa questão dessa temporalidade e dessa dependência que a gente tem com o Império Romano, e por isso a questão da igreja e e do Estado ligados, e por isso a reação do Estado laico, e por isso tudo isso, ou seja, é uma história que eles não viveram, né? E é muito semelhante também no Oriente, ou seja, essa relação entre filosofias, religiões e política, né? Que a gente não vê isso integrado, porque na nossa história isso é desintegrado. E a segunda observação que eu queria fazer é o outro lado, já que você pulou para a Coreia, para doramas, né? É sobre um dorama coreano muito interessante, eu não sei se você conhece, ele se chama Samdang, tá? Ele tá no Netflix, quem puder assista, que é exatamente isso que o Luiz Fernando estava colocando agora, ou seja, de uma moça que vai fazer uma carreira naquele negócio da universidade certa, com o professor certo, tendo orientador certo, etc, etc, e ela descobre que tudo o que ele está fazendo em cima de uma pintura não é autêntico. E é justamente essa questão da autenticidade da pintura, né, que está por trás, e justamente ela é perseguida por isso, ela e um colega de doutorado são perseguidos por conta disso. Então, essa discussão da autenticidade versus, né, essa carreira bonita que a gente tem um perfil social para ter, ela é muito discutida nesse dorama, tá? Então, quem quiser assistir, eu particularmente gostei muito, é a história de uma... eu acho que ela é pós-doc em História da Arte, e aí tem um colega que era de doutorado, né? Então, quem quiser assistir, eu vou colocar aqui, ele é fantástico, né? Então, quem já tiver assistido, ótimo, pense por esse lado da questão da autenticidade e do perfil social, né? Quem não tiver assistido, eu sugiro que assista, porque ele é bem interessante. Não conheço, vou procurar. A questão é essa mesmo. De fato, essa é uma questão que me preocupa muitíssimo, porque os jovens de hoje, eles estão muito ocupados em construírem esse perfil. E se esse perfil sofre qualquer pequeno deslize, qualquer coisa que pareça inautêntica, eles entram em crise, porque só o que eles têm é esse modelo desse perfil, tá? Alguém me perguntou aqui, o Caio, se o modelo de ciclos dinásticos permanece até hoje. Não, depois da Revolução de 1911 não se pensa mais nisso. Aí se adota uma visão marxista da história, materialismo histórico, mas até 1911, sim, são ciclos dinásticos. O livro do Van Norden, né? Cara, o Van Norden, ele é um intelectual brilhante, né?
é datado porque o livro foi escrito, se eu não me engano, na década de 70, então é uma transliteração antiga, que vai confundir um pouco, são conceitos que são traduzidos de uma forma um pouco estranha, mas vale a pena, qualquer leitura vale a pena, nem que seja para depois você fazer outras leituras mais profundas e falar, puta, não era bem isso que eu tinha lido, não. Tá? Toda leitura vale a pena. Até o portal da UOL. Foram um pouco modificados em alguma dinastia por um líder para aparecer que suas atitudes do governo. Então, é isso que a professora Cecília estava falando. Pensem só. Vocês já pararam para pensar que as nossas eleições, elas são levadas, não é só que elas foram manipuladas nas redes sociais pelas fake news, mas o que importa é o modelo, o perfil, e esse perfil tem que ser autêntico. É por isso que o atual presidente ainda consegue ser popular, porque ele mostra a autenticidade dele na truculência dele, quando ele fala para as pessoas, tá? E é isso que está em voga, tá? Agora, se você parar para pensar no histórico de trabalho do cara, você não vai ver muita coisa. Mas não é isso que importa mais. Agora, eu não estou falando isso só para criticar, para dizer que o importante é ter o trabalho, então, e fazer não sei o quê. Mas, cara, se tem alguém aqui que votou nele, dane-se, não estou nem aí. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, se esse é o modelo, a gente tem que começar a se atentar para isso. A gente tem que começar a se movimentar nesse sentido, mesmo que seja para desconstruir. Porque senão a gente vai ficar falando para ninguém, tá? Boa parte agora as coisas estão de fato mudando com a pandemia, porque a gente está tendo um número de lives e encontros que nem os nossos, assim, absurdo, né? E as pessoas estão se forçando a falar para as outras pessoas. Mas durante muito tempo, né, as mesmas pessoas que criticavam a educação no país, os intelectuais que criticavam a educação no país, quando falavam, ninguém entendia o que eles falavam. Isso também não ajuda. Um colega sanscritista, o professor Adriano, da Universidade de São Paulo, disse que ainda precisamos ter espaço para o difícil. E esse espaço é a universidade. Concordo com o professor Adriano. Mas a partir do momento em que você vai escrever um texto para um jornal de grande circulação, você não pode escrever um texto que é um parágrafo só. São grandes intelectuais com um grande poder de pensamento que, na hora de comunicar, preferem não se adaptar a esse perfil. E eu acho que está tudo bem não se adaptar a esse perfil, eu mesmo detesto. Eu sou um desastre em redes sociais, eu não sei mexer naquela porra. Mas a gente precisa aprender, de certa forma. A gente precisa se adequar um pouco mais para conversar com as pessoas, senão não tem diálogo. Isso não significa se curvar contra o sistema, isso significa jogar com as cartas que estão na mesa. A próxima pergunta, acho que sou eu que vou responder, que é a Giovana dizendo, por favor, faz os minicursos online, eu vou ter que mudar para São Paulo. Giovana, nossa ideia é adotar, foi até legal você tocar nesse assunto, tá? A nossa ideia é adotar o modelo online, mesmo que o curso seja presencial. A gente vai tentar montar um esquema, mesmo quando voltar da pandemia, montar um esquema na Unifesp de fazer os cursos presenciais e, ao mesmo tempo, sendo transmitidos online, talvez não para tantas pessoas, porque a gente já não vai ter mais esse acesso com tantas pessoas, mas talvez dê para fazer algum tipo de live, ou no YouTube, ou algo assim, mas tentar transmitir isso para que mais pessoas de outros estados tenham acesso. Mas, mesmo que não seja de uma forma perfeita, a nossa ideia é manter as atividades online, sim, né, e manter esse tipo de coisa. E nós já avisando, nós já estamos fazendo a programação para o ano que vem. Sim. Sim, legal. E acho que tem uma questão importante que, assim, é mais cansativo, eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim, é bem mais cansativo trabalhar remoto, tá? Eu acho que tem um nível de exaustão bastante elevado. Eu acho muito bom que a gente consiga ter um diálogo com um número tão grande de pessoas que não teriam a oportunidade de acompanhar. E eu vou ficar, de fato, satisfeito quando a gente conseguir ir um pouco além, tá? Criar uma rede social nesse sentido, mas uma rede de contribuição.
Eu acho que esse é o nosso próximo passo, porque isso está sendo apresentado como um mini curso de extensão, sobretudo porque a gente tem todo um vocabulário, uma literatura que são pouco acessíveis ainda, mas a ideia é que a gente comece a trabalhar juntos. E vocês tragam contribuições, pesquisem, escrevam, mandem, troquem materiais, venham fazer uma pós-graduação com a gente na Unifesp, entendeu? Que essas coisas criem movimento, né? Que a gente consiga se conectar para além desse modelinho de aula, escutei, aprendi. Não, tá, escutou, aprendeu, fez o que com isso? Né? Esse que é o ponto, é isso que a gente vai conseguir descortinar, espero eu. Pode ser que não, pode ser que dê na mesma, mas a ideia é essa, né? Se os textos do Confúcio foram modificados por alguma dinastia, o que acontece é que tem questões de tradução. Qual que é o filme? Eu acho que é o Snatch, que eles começam a discutir uma tradução da Bíblia de que a palavra virgem não tinha nada a ver com a virgem, eles traduziram errado e por isso começou. É o Snatch? Eu acho que é o Snatch do Guy Ritchie. Tem essa confusão. Não, cara, tem questões de tradução, tem questões de tradução para idiomas ocidentais que depois influenciaram a maneira deles pensarem também. E aí sim, claro, você vai ler conforme a necessidade. Aí que a gente fala em neoconfucionismo, neodaoísmo. Vamos lembrar que a partir do século V entra o budismo na história. Quando o budismo entra na história, a coisa muda. O budismo vem lá da Índia, trazido por Bodhidharma, e a coisa vira assim completamente absurda, né? Então muita coisa vai ser modificada, mas não é que modificaram os textos, vai modificando as leituras, as traduções do chinês clássico, chinês contemporâneo, né? Eu coloquei os caracteres chineses todos em chinês simplificado, que é o padrão de Pequim, mas tem também a escrita tradicional, mais para o sul, sobretudo o pessoal que fala cantonês vai escrever os caracteres tradicionais e tudo mais, e eu nem coloco os tradicionais porque se eu tento escrever, por exemplo, eu não consigo, porque é tanto traço para lá e para cá que isso é uma bagunça. Só complementando aqui o que o professor Luiz Fernando colocou, essa questão da rede de colaboração, tá? Essa é a ideia do nosso projeto Histórias de Sabedoria. Então, a primeira fase do projeto foram conferências, a segunda fase do projeto é a que a gente está agora, que são mini cursos sobre os temas que foram trabalhados, e a terceira fase do projeto vai ser de colaboração prática dos estudantes, tá? Ou seja, então vocês fiquem ligados, porque a gente vai ter, então, a ideia, ou seja, a ideia do projeto é a gente já implementar a partir do ano que vem, provavelmente segundo semestre, quando a gente terminar, digamos, toda essa parte mais teórica que a gente está colocando, é implementar um trabalho de reestruturação dessas histórias e de adequação dessas histórias ao momento atual, a questões atuais, ao nosso entorno, ao nosso momento social, político, etc., né, para a gente retrabalhar essas histórias, dando uma revivificada nelas, para que elas possam servir de subsídio para a gente pensar a nossa própria realidade, tá? Então, a terceira fase do projeto já contempla isso, a gente já prevê isso. Quem quiser, entre no site do NUR e dê uma olhada no projeto completo, tem uma parte que está faltando, que é a parte do professor Rubem, mas o projeto completo, ele já prevê isso, tá? Que seria, então, uma terceira fase, e que, já que nós fomos para a internet, isso não necessariamente vai ser só no estado de São Paulo. Isso vocês podem montar núcleos entre vocês e retrabalhar essas histórias, ou individualmente, ou em dupla, ou em grupo, né? Vocês vão retrabalhar isso daí e, digamos, dar alguma resposta aí já de vocês com o que foi essa colaboração desse material que a gente está colocando à disposição, tá? Então, isso faz parte do projeto, sim. Não é uma coisa assim, não é, a gente espera que, não. A gente vai tentar fazer que, né? E a gente espera que todo mundo, digamos, morda a nossa isca, né? E que se interesse, digamos, por esses assuntos e que consiga retrabalhar essas histórias no seu próprio contexto. Sim. Isso pode virar qualquer coisa, hein, gente? Porque é o que eu falei.
Já vou responder as perguntas. A pergunta da Luma é Big Fish Begônia, meu momento Glória Pires de novo, não posso opinar, não sei, não vi. O Daniel pergunta se eles não estão, se hoje com a globalização eles não estão nem aí mais para essa discussão ocidental. É o que eu falei, Daniel, eles não querem dominar o mundo, que nem as pessoas estão achando. A questão é que eles não se apegam a isso como se fosse uma verdade suprema, como nós fazemos aqui. Né? Eu vou falar uma coisa que pode até soar bastante complicado. Tá? Eu não sou nenhum ditador, nenhum autocrata, nem nada do tipo, tá? Mas, assim, a gente se convenceu de que existe uma deusa democracia e que ela é o bem universal. E eu não tenho tanta certeza. Porque eu ainda, por mais que falem, mas é o melhor sistema que tem, não sei, cara, porque a vontade da maioria sobre a minoria ainda faz com que seja injusto para a minoria. E eu não sei se a democracia teve bons resultados em todos os lugares. Não estou falando que a gente tem que ter uma ditadura aqui, não, pelo amor de Deus, mas assim, a gente endeusa verdades supremas. Nesse sentido, eles não estão nem aí. Porque tanto faz, se eles quiserem mudar a cor da bandeira, amanhã eles vão mudar se precisar mudar. É nesse sentido que eu quis dizer. Xixi, Liana, xixi. Quem segue pode não gostar e te cancelar. Pois é, Thiago, escuta, aqui é que tá, ninguém tá isento de falar besteira, tá? A questão é que, como você lida com isso? Eu falo besteira livremente, as pessoas sabem que eu falo besteira. Então eu não me preocupo. Mas em alguns momentos, você pega uma pessoa, vou tocar num tema bem sensível, tá? Que é uma das grandes intelectuais desse país, que é a Lilia Schwartz, que é uma pessoa fantástica. Uma pessoa fantástica, além de ser uma grande intelectual, que fala uma besteira. Acabou. Honestamente, ela não vai ter grandes problemas em relação a isso, tá? Isso tem um monte de gente aí que está cancelada e tudo mais, continua bem da vida. Não sei se tem grandes impactos assim, mas cara, é de um constrangimento, de um massacre, de um bullying social absurdo. Eu não estou dizendo que ela não estava errada, tá? Até porque você nem tem condição de dizer o que estava acontecendo ali. A resposta nem é minha, não sou eu que tenho que dizer isso. Mas assim, cara, você percebe, é um deslize, é um pequeno deslize, falou uma besteira. Todo mundo fala besteira, hein? Todo mundo fala besteira. Vamos lembrar que a gente estuda Heidegger há quantos anos? E, porra, se o cara não só falou besteira, como fez besteira pra caramba, bicho. E tem gente que nem suporta ouvir o nome dele. Né? Não acontecia naquela época, tá acontecendo hoje, por essa questão dos perfis. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem que ser cuidadoso e saber jogar o jogo, eu não vou sair por aí falando de uma coisa que não me diz respeito, né? Essa ideia toda que se levanta da Jamila Ribeiro, que é ex-aluna da Unifesp, aliás, lugar de fala, e o caramba, e aí tem um monte de discussão sobre isso, não vou nem entrar nesse assunto, mas assim, a gente tem que saber jogar o jogo, tem que ser cuidadoso, não precisa se levar tão a sério. Eu acho que a gente pode, jogar o jogo sem se vender para o sistema. Eu não sei quantos aqui de vocês são da época da MTV, mas tinha aquela coisa, eu vou jogar o jogo, a banda se vendeu. Começou ali, começou na MTV. Viva Paulo Freire. Paulo Freire que tinha um diálogo forte com a China, com o Mao Tse Tung também. Né? Não sei como é esse diálogo, essa parte do Paulo Freire é um pouco o lado negro dele, mas tinha. Que mais? Vocês têm mais questões? Porque senão eu acho que a gente já está meio que na nossa hora. Tem como contribuir para a escrita de papers para periódicos? Claro, Alexandre, claro, vai ser o maior prazer para nós receber esse tipo de material e conversar e dialogar. Você pode ter muitas coisas interessantes para trazer que a gente não sabe, e a gente pode, enfim, trocar um monte de cartas aí. Xixi, Adriana, xixi. E é isso. Certo? Vamos jantar? Eu não sei vocês, mas eu tô com fome. Vamos jantar, vamos dormir? Até semana que vem, pessoal. Tchau.